Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito bom te ver por aqui, tá? Me chamo Liliane Pérez. Estamos aí nessa jornada de 40 dias de leitura, descobrindo o propósito de Deus para a nossa vida, né? Essa live, esse vídeo é um vídeo devocional, né? Do livro Uma Vida com Propósito. Nós já estamos no 20º dia e o tema de hoje é Restaurando a Comunhão. Então hoje nós vamos falar sobre restauração da comunhão. Eu confesso para você que cada dia Deus tem falado poderosamente comigo e a minha oração é para que Ele fale muito com você hoje, tá? Então pega a sua Bíblia, pega o seu livro, pega um copinho de café, deixa uma água aí do lado e vamos mergulhar comigo nessa jornada. E eu sei que o Senhor vai falar poderosamente com você, tá bom? O versículo base de hoje tá em 2 Coríntios, tá? 5:18. Vai falar assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. E aí, o que você tem a me dizer? Muitos relacionamentos quebrados? Já passou por rompimentos? Intrigas, desentendimentos, conflitos, confusões. E aí? O que você tem a me dizer sobre isso? Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida, ela consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo. Antes de concluir e continuar a leitura, eu acabei de chegar da igreja, tá? E enquanto nós estávamos ali confraternizando, conversando, compartilhando, a minha líder do grupo, ela falou assim, ela falou uma coisa assim que eu fiquei refletindo. Ela falou, cara, no mundo como hoje nós estamos vivendo, né? De frieza, das pessoas, cada uma vivendo por si. Hoje, se você quiser ter amigos, você precisa investir seu tempo. Você precisa se esforçar, você precisa se dedicar àquela pessoa, se você de fato quer ter uma amizade. E eu realmente, se nós não queremos ficar sozinhos, nós precisamos entender que precisa haver da nossa parte um investimento, um esforço, para que nós possamos cultivar amizades boas, né? Amizades verdadeiras. E eu fiquei refletindo, realmente, porque se depender de nós mesmos, a gente se isola, fica no nosso mundinho e não faz amizade com ninguém, não se relaciona com ninguém. Então eu acredito que sim, hoje é uma questão muito de você se dedicar mesmo com a outra pessoa, se esforçar para você ter esse relacionamento com o próximo. Vamos lá. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um traço do cristão maduro. Eita! Eu vou lendo aqui, mas no decorrer da leitura eu vou abrindo meu coração, vou compartilhando, porque essa fase aqui da leitura que nós estamos está falando muito comigo, com um momento específico que eu tô vivendo. E cara, isso aqui é muito real. Se relacionar com as pessoas é uma questão, muitas das vezes exige maturidade da sua parte. E eu entendo que eu tô vivendo isso hoje, sabe? Passei por um histórico aí complicado no meu passado, né? De experiências ruins dentro da igreja, decepção, frustração com algumas pessoas. E eu confesso que por um período isso me fechou, né? Eu me bloqueei, me fechei para relacionamentos novos. Tanto que hoje eu tenho um casal de amigos que são bem próximos a mim e do meu esposo. Mas até mesmo para abrir, para que eles entrassem na nossa vida, foi um pouco difícil, né? Foi muito Deus mesmo, sabe? E eu vim observando que
tava com essa resistência a novas amizades. Sempre algo muito superficial, mas nada muito íntimo. Se precisasse invadir a nossa vida, tipo assim, ou entrar, ou ter um pouquinho mais de liberdade, eu já ia lá e cortava. Porque no passado eu me feri com algumas pessoas e isso tava gerando esse comportamento. Mas nos últimos dias, cara, o Senhor tem ministrado muito isso comigo. Sobre essa questão da maturidade, sobre entender o quanto a gente precisa desses relacionamentos, o quanto esses relacionamentos são importantes pra gente. E que eu tava deixando a minha ferida, a minha dor falar mais alto e me impedindo de conhecer mais, de me doar pro próximo. E de repente, como posso dizer? O meu trauma, o meu bloqueio tava me impedindo de ministrar sobre a vida do outro. Porque o outro precisava de mim. Assim como eu precisava dele, aquela pessoa estava precisando de mim também. E eu estava me fechando. E cara, como Deus tem falado comigo, desde quando eu comecei a ler esse devocional a respeito disso. E de fato, hoje eu decido me relacionar. Então hoje eu decido estar na comunhão com os meus irmãos. Não porque eles são perfeitos. E não porque eles nunca vão me ferir. Eles vão. Vai chegar um momento que eles vão fazer eu falar algo que vão me machucar. Mas, tipo assim, alcançar maturidade é você entender que lidar com pessoas, se relacionar com pessoas é isso. E mesmo assim, mesmo sabendo que eu posso me decepcionar, eu entendo que eu preciso deles. Eu entendo que eu preciso dessas pessoas. Elas são preciosas pra mim, elas são importantes pra mim, sabe? Vamos continuar aqui. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificante. De forma pacífica, né? Na mesma carta, Paulo declara: eu tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos. Pela autoridade de Jesus, nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles são chamados filhos de Deus. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E segundo o propósito de sua vida, aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes. Peraí, deixa eu beber água. Vamos lá. Parei aqui. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões que precisamos criá-lo. E situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar pedindo a contínua direção do Espírito Santo. E isso quando ele fala aqui sobre o posicionamento de Jesus, sempre que ele via a necessidade de criar um conflito, isso, cara, isso é muito, muito real. Porque muitos têm uma visão de Jesus, aquela
versão totalmente pacífica, né? E Jesus deixou bem claro que ele veio trazer a espada. E é muito lindo ver em muitos momentos da Bíblia, na maioria, ele se posicionou ali firmemente, né? E ele colocou pessoas ali em desconforto mesmo. Gerou conflito em alguns momentos, né? Enfim, e foram momentos assim que foram cruciais, né? De extrema importância para que aquelas pessoas entendessem. Principalmente quando ele debatia com os fariseus, né? Momentos em que ele chegou na casa de Deus lá e tava aquela bagunça, aquele comércio, e ele foi lá, virou a mesa, né? Ele precisava ter aquela postura, aquele posicionamento firme de mostrar que, cara, eu tô aqui pra mostrar o quanto isso aqui é importante pra mim. E não é bagunçado. E eu amo Jesus justamente por isso. Por esses pontos, né? Aquela pessoa pacífica, amorosa, mas ao mesmo tempo firme com as palavras. Duro na direção, na orientação. E vamos continuar aqui. Promover a paz não é evitar conflitos. Eu acho que essa parte eu já li. Promover a paz também não é apaziguar. Ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, ao invés de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou ele muda o coração de outra pessoa. Fica a dica, viu? Muito legal isso aqui. Sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com a sua raiva, mágoas, inseguranças ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhes exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não pedem. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? Tomem sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência, até mesmo sobre cultos de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta e saia imediatamente. Procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer o seu culto a Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz.
Não fique adiando, arrumando desculpas nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impedem que as orações sejam respondidas. Além de nos tornarem felizes, os amigos de Jó lembraram-nos de que ficar desgostosos e amargurados é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. Disseram-lhe também: com a sua raiva, você só está se ferindo. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado de si ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos da pessoa. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O verbo procurar é a tradução dos gregos, né? Do grego scopus, do qual formamos a palavra telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar, concentrar-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente, nem ficam na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos, eles nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração está cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender. Ó Deus, era como um animal, sem entendimento. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com nossos relacionamentos e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos, até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Daqueles que se sentem que essas coisas estão erradas, agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim edificaremos no Senhor. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação. Mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga do seu olho, e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quando você mesmo contribuir Também peça a Deus que lhe mostre quando você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema?
Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com conflitos cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva de outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. E a Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso, escolha cuidadosamente a palavra. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressa de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer o outro. Irritar a pessoa jamais funciona, e você nunca é persuasivo quanto é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos para o bem da comunhão. Você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso dessa forma. Não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes, custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Uma paráfrase da sétima bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento. Já a solução está vinculada ao problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando vistos de diferentes ângulos. Deus espera a unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. E isso não significa que você deve desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando, até mesmo discutindo, mas faça isso com o espírito da harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa.
agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Em seguida, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. E eu tenho muito a aprender com isso, meu Deus. E o tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. O versículo é: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E a pergunta para meditar é: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? E aí? Enquanto eu estava lendo, eu estava mentalizando a pessoa aqui. Eu tenho uma pessoa do qual eu vou imediatamente mandar uma mensagem. E você? Veio alguém no teu pensamento? Você está em paz com todos? Tem alguém que você precisa mandar uma mensagem? Então fica essa lição de casa aí. E para de ser procrastinador, tá? Você sabe, lá no fundo você sabe que você precisa mandar uma mensagem. Decida hoje fazer diferente. Decida hoje ser obediente, né? Ouvi a palavra do culto hoje foi sobre a obediência. E o caminho da obediência, ele é doce e agradável. E ele vai te levar a lugares que você não consegue nem imaginar. E ser obediente é ser obediente até nessas pequenas coisas, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer, mas é muito mais confortável a gente ignorar, fazer de conta que não é comigo, fazer de conta que não é com a gente. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu tô certo. E realmente, muitas das vezes, na maioria das vezes, você não estava errado. Você não estava errado. Mas, ainda assim, você precisa resolver esse mal entendimento, esse mal entendido aí. E a direção para nós hoje, e eu aprendi isso na vida, tá? Nós estamos lendo esse livro não simplesmente para ter um conhecimento ou ter mais uma palavra bonita, ou receber uma palavra bonita, mas para que de fato isso se torne real na minha vida e na sua, nós precisamos executar. Eu acho muito bacana quando sempre após uma leitura eu tenho um desafio ou uma missão a cumprir, porque quando eu cumpro ela, de fato, eu absorvi esse livro, eu absorvi esse texto e o dia de hoje. Então, que aí na sua casa você já sabe o que você tem que fazer, que você venha orar primeiro, apresente essa pessoa aí, ore por ela, apresente a Deus a causa, a situação, e na sequência entre em contato, seja humilde, abre o teu coração, peça perdão. Não é tempo de você se justificar, de querer falar, eu tava certo, não, só, olha, eu queria te pedir perdão, né, eu acredito que naquele dia talvez eu tenha agido mal com você, eu tenha falado ou feito algo que de repente deixou você constrangido ou em uma situação desconfortável, e isso estava me incomodando, e eu senti da parte de Deus de falar com você, de pedir perdão, né? E já chega pedindo perdão, chega com humildade, né? E você vai perceber que essa pessoa ela vai ficar completamente diferente com você. Se a gente entendesse o poder que isso tem na nossa vida, a gente viveria esse versículo de Romanos 12, que é viver em paz com todos. E nós ficamos por aqui hoje, tá? Eu creio que essa palavra até falou com você, falou comigo. Compartilha com alguém que você sabe que precisa, né? Curte, compartilha, ativa o sininho para você receber as notificações. E é isso. Que Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia. E em nome de Jesus. Tchau, tchau.